mas não há nada como ver a construção para perceber completamente. Vamos então buscar esta parte, onde eu já preparei aqui a simetria de reflexão deslizante que acabamos de construir e uma outra que vai ser dupla, digamos assim, que vai ter duas camadas de motivos, só que intercaladas, porque a reflexão deslizante, ao ser feita a reflexão com o eixo horizontal, ele desliza e vai ficar alternado assim nesta posição, ora sim, ora não, em cima e em baixo. Então, vamos buscar em primeiro lugar o nosso motivo original, para colocá-lo na posição original, na posição inicial, e vamos ficar com o friso assim nesta posição, o motivo, peço desculpa, nesta posição. De seguida, ele sofre uma reflexão horizontal e depois uma translação para a direita. E ao ficar com portanto, a reflexão horizontal será desta forma, ele ficará assim, ele reflete para baixo e depois sofre uma translação para a direita ficando nesta posição. Novamente, vai ser refletido para cima e depois desloca para a direita. Fica-se então assim, com esta figura, nesta posição, depois da translação já realizada. Novamente, ficamos com uma reflexão para baixo e depois uma translação para a direita. De seguida temos novamente uma peça assim nesta posição e por último outra em baixo. Assim. Portanto, é com este aspecto que fica o friso quando o eixo de simetria horizontal se encontra não a meio do motivo, mas sim por baixo do motivo. Portanto, a primeira figura, o primeiro motivo é refletido para baixo e sofre uma translação, novamente refletido para cima e sofre uma translação, novamente refletido para baixo e sofre uma translação, e assim sucessivamente ao longo de todo o friso. Mas vamos continuar. Íamos passar para a simetria de reflexão deslizante e vertical. Este é um tipo de friso bastante interessante que, à semelhança deste que está assim aqui, que poderia ser utilizado como base para a construção daquele friso, e aliás até nem é má ideia, vou copiar isto. Portanto, utilizando como base aquela figura, vamos tirar isto daqui para não ficar no caminho. Estão a ver? Isto foi o friso que fizemos ainda há pouco. Aqui está só a reflexão deslizante, conforme vemos, com o eixo de simetria por baixo, e agora temos que perceber o seguinte: se tem os dois tipos de isometria, se tem uma reflexão deslizante e uma reflexão vertical, então vai existir assim aqui um eixo de simetria vertical e vai existir assim aqui um outro eixo de simetria vertical e assim sucessivamente. O que é que isto vai trazer à figura? Vai fazer com que cada motivo seja refletido quer para a direita, quer para a esquerda. E, portanto, por exemplo, esta figura que está aqui vai passar para a direita, que é o simétrico desta. Então, vamos utilizar esta figura aqui e vamos refleti-la. Portanto, assim. E de seguida passamos-la para esta posição. E ela ocupa depois também esta posição assim aqui. E a mesma posição assim aqui.
Por baixo, esta figura também vai, obviamente, ser refletida para a direita, para a esquerda e assim sucessivamente. Ou então podemos pensar assim também. Esta figura... não poderíamos... Eu não fiz bem, não fiz, fica bem. Exato, está certo. Vamos então continuar. Vamos refletir esta figura, quer para a direita, quer para a esquerda, que é semelhante a esta que está aqui. Portanto, vou copiar esta. Pode ser esta. Vou copiar esta aqui. Vou apagar-lhe estes bocados que estão aqui a mais. E agora vou refleti-la, vou invertê-la em primeiro lugar e depois colo-a nas posições em que ela é necessária. Incorreto. Sim, assim é que está correto. Então vamos deslocá-la para a posição onde ela vai ocupar lugar. Ela vai ficar assim, nesta posição. Aqui também ocupa a mesma posição. E aqui também ocupa esta posição. Portanto, temos aqui uma simetria de reflexão deslizante e vertical. Cada peça, podemos pensar no seguinte: esta peça inicial sofre uma reflexão deslizante e passa a ocupar esta posição. Mas esta peça também vai-lhe ser aplicada, assim como a de cima, uma reflexão de eixo vertical. E, portanto, esta peça passa para esta posição invertida verticalmente, assim como esta também passa para aquela posição invertida verticalmente. Poderíamos depois utilizar cada uma destas duas peças e a reflexão vertical para gerar o resto do friso, mas o friso não deixa de possuir os dois tipos de isometria. Vamos passar para o penúltimo tipo de friso, simetria de reflexão vertical e horizontal. Esta é bastante simples de construir, se mais vou copiar cá acima esta peça, assim, Ctrl+C, e agora vamos, antes de mais, representar. A peça vai ficar nesta posição. E agora vão existir dois eixos de simetria. Um deles horizontal, assim, nesta posição. E outros, muitos, de simetria vertical, que vão ficar a separar cada par de peças ao longo da lateral. Esta peça vai ter que ser invertida verticalmente, porque senão não está correta. Assim. E depois ocupa esta posição, novamente a invertida. Era esta que devia ficar ali. Vamos tirar esta daqui. Então, em primeiro lugar, temos esta peça naquela posição. Reparem, a inversão desta verticalmente origina esta, com um eixo de simetria vertical nesta posição. Aqui uma reflexão vertical, vai existir aqui uma outra reflexão vertical, esta que origina este motivo. Ficamos então de seguida com o motivo desta forma, com um eixo de reflexão vertical aqui e outro aqui. E para terminar, ainda há espaço para mais uma,
só que invertida, assim. Bom, agora já fizemos a reflexão vertical, há uma reflexão horizontal. Podemos refletir todo o conjunto de uma vez só. E agora vamos refleti-lo. Assim. Será isto. Ficará mais ou menos nesta posição. Creio que fica bem. Portanto, é este o friso com simetria de reflexão vertical e horizontal. Vamos ao último tipo de friso, ao que tem uma simetria de meia volta. Vamos novamente buscar o nosso motivo original, que é este. E vamos colá-lo cá em baixo, assim nesta posição. Agora, novamente, a peça vai sofrer uma rotação de 180 graus. Vamos ver como é que ela fica. Portanto, isto é equivalente a termos uma simetria vertical e outra horizontal na peça. Portanto, uma vertical e outra horizontal, assim. E ficamos com o motivo rodado desta forma. Vamos colocá-lo assim nesta posição. As linhas de grelha auxiliam para vermos onde é que termina uma e começa a outra. Para nós sabermos onde é que estaria o centro de simetria era muito simples. Bastava, por exemplo, fazermos isto assim, unir vértices que soubéssemos que eram homólogos, ou seja, que um teria originado o outro por rotação, e no centro de dois deles estaria o centro de rotação, ou melhor, na interseção desta ligação destes dois segmentos de reta estaria o centro de rotação. Depois a figura volta a repetir-se sempre, portanto nós até podemos fazer o seguinte, podemos copiar isto e colocá-lo assim aqui nesta posição. Penso que está correto. Apagar esta peça que não está no sítio adequado e voltar a deslocar esta para aqui. Penso que o friso ficou corretamente construído. Bom, no próximo vídeo vamos aprender a designar cada um dos tipos de friso através de uma notação que é uma notação bastante simples. Então até ao próximo vídeo.